Quanto mais se avança a tecnologia e a ciência, mais fica claro que o início da vida se dá na fecundação. Não é à toa que foi dado o nome de contraceptivo ou anticoncepcional às famosas pílulas. Embora as pílulas tenham sido introduzidas no mercado por pessoas que defendiam o aborto, o nome dado ao método de controle da natalidade deixa claro qual era a preocupação: evitar a concepção de embriões. As evidências científicas e os recentes avanços não só nos mostram que a vida começa assim na fecundação, como nos trazem muitas formas de ver isso. Vamos citar algumas aqui. Primeiro, quando o ovócito e o espermatozoide se encontram e se fundem, o que existe ali já não é mais uma célula da mãe ou uma célula do pai, mas uma nova célula, que neste instante já possui seu próprio DNA, um código genético único, diferente do código genético da mãe e do pai. Para termos uma ideia, o embrião, em seu estágio mais inicial de desenvolvimento, já tem sexo definido, possui todas as características armazenadas em seu código genético, que serão expressas conforme vai se desenvolvendo. A ciência pode inclusive mapear tendências à obesidade, existência de síndromes e doenças já na fase embrionária. Um bebê que em sua vida adulta será alto com cabelos ruivos, por exemplo, tem estas características definidas no momento da sua fecundação, ou seja, ele é quem é desde a fecundação. A gestação apenas nutre e protege aquela vida, mais nada. Ironicamente, vemos que são exatamente os defensores do aborto que acusam os defensores dos nascituros de serem retrógrados, enquanto na verdade, ver o embrião como um aglomerado de células é que é de fato uma visão atrasada, diante da complexidade do organismo daquela nova vida que com apenas uma única célula já é capaz de originar todos os seus tecidos e órgãos. Considerando essa complexidade, obviamente a ciência não esgotou todas as descobertas. Constantemente surgem estudos que trazem novidades acerca do embrião, seja para revelar um processo já desenvolvido, seja para demonstrar fases de desenvolvimentos ainda não conhecidos. Segundo, o advento da fertilização in vitro, algo absolutamente imoral, mostra que de fato a vida inicia na fecundação. Nos casos de barriga de aluguel, por exemplo, um embrião recém-concebido é colocado no útero de uma outra mulher. A gravidez só acontece com sucesso porque o embrião teve sua vida gerada no momento da fertilização, que é feita in vitro, ou seja, fora do corpo da mulher. E somente após a fertilização, o embrião é capaz de se implantar no útero de uma outra mulher. Exemplo: se o embrião for concebido a partir de um casal de japoneses, ninguém terá dúvidas que aquele bebê é japonês quando vê-lo nascer, mesmo que a barriga de aluguel seja uma mulher de outra etnia, completamente diferente. Isso porque a vida dele não iniciou na implantação ou em qualquer outro estágio do seu desenvolvimento. Quarto, quando estes argumentos pró-vida tomam espaço, os pró-aborto levantam uma série de dúvidas acerca do início da vida. Uns dizem que a vida começa no momento da implantação do embrião no útero. Outros dizem que a vida inicia quando começa a atividade cerebral. Outros ainda, quando o embrião começa a sentir dor. E por aí vai. Como se pudéssemos escolher uma determinada etapa de desenvolvimento humano para classificá-la como vida. Qualquer um consegue perceber que estes argumentos são notoriamente subjetivos e totalmente ausentes de embasamento. Inclusive, existe uma linha que defende que não seria imoral abortar a criança logo que ela nascesse, já que não existiria diferença substancial entre um bebê no ventre e um bebê logo que nascesse. Difunde-se fortemente que o feto começa a sentir dor a partir da 20ª semana de gestação, e justamente por isso o aborto é legalizado em diversos países até este estágio. Porém, existem estudos que demonstram comportamentos do feto associados à dor, como a esquiva, que aparece já na 6ª semana. O comportamento de esquiva é quando você, por exemplo, tira rapidamente a sua mão de cima de uma chaleira quente porque sentiu a sensação de queimar. Como confiar que este argumento da sensibilidade à dor é capaz de determinar o início da vida? Outro exemplo, o desenvolvimento do córtex, uma região do nosso cérebro, continua acontecendo até que o indivíduo tenha por volta dos seus 20 anos de idade. Poderíamos então abortar um indivíduo antes que ele completasse 20 anos?
Se o critério é o cérebro completamente formado, isso não seria imoral. E nesse movimento de tentar relativizar o início da vida, aparece gente dizendo que a criança tem direito à vida somente após o nascimento e outros, pasmem, após 2 anos de vida, quando já consegue expressar o que quer. Vemos que grande parte dos argumentos para a relativização do início da vida são apenas formas de legitimar a ideologia e a legalização do aborto, pois claramente carecem de embasamentos sólidos. Boa parte do movimento pró-legalização defende o aborto até 20 semanas de gestação, porque em tese o feto não sente dor até este estágio. Assim, em muitos lugares do mundo, o aborto foi legalizado até 20 semanas. Em alguns países, porém, o aborto é legalizado mesmo após 20 semanas de gestação. Depois que o movimento pró-aborto consegue legalizá-lo indiscriminadamente até o final da gestação, não importam-se mais com a capacidade do feto sentir dor a partir da 20ª semana de gestação. É quando fica claro a real intenção deles ao usarem esse argumento. Apresentam então uma outra argumentação, como o simples direito da mulher e a autonomia de não ter o bebê, mesmo que o aborto ocorra no 6º ou no 7º mês de gestação, não importa. Isso prova que a sensibilidade à dor não interessa para eles, sendo apenas um argumento usado momentaneamente. O principal ponto dessa discussão é que procuram por argumentos que justifiquem a prática do aborto até determinado estágio de desenvolvimento. Porém, nenhum destes argumentos é tão robusto e embasado cientificamente quanto o simples fato de que a vida começa na fecundação. Ah, mas o feto não é viável. A viabilidade de um ser humano não interfere na sua dignidade. Um ser humano adulto também não apresenta viabilidade debaixo d'água. Uma criança de 1 ano de idade não apresenta viabilidade se não for alimentada por um adulto. Da mesma forma, um embrião ou um feto não apresenta viabilidade se não estiver no ambiente propício ao seu desenvolvimento, no caso, o útero materno. A partir da fecundação, existe vida. Se alguém, sabendo de tudo isso que falamos neste vídeo, ainda acha que a vida não merece ser protegida, o que está em jogo não é mais a dúvida sobre o início da vida e sua dignidade, mas o caráter de quem a nega desde a concepção.